Você não pode me interromper. A senhora não pode me interromper. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, Política para Você. Hoje vou trazer para vocês aqui um conteúdo indispensável, completamente importante e relevante fundamental. Você talvez deve usá-lo conteúdo trazido nessa reflexão de hoje, como um material diferente, tá certo? Material para vocês sempre. E consultar quando o pessoal começa a falar que o consumo das famílias está sendo prejudicada, que os juros está muito alto, inflação persistente, endividamento das famílias, todo esse panorama do consumo privado está bem negativo, sendo que, trouxerem essa negatividade, vai ser fundamental, porque está diretamente relacionado com o pleito do ano que vem. Esse vídeo aqui eu vou trazer para vocês argumentos para você tentar entender e contrapor todos os dados, ok? Os fatos trazidos para tentar mostrar que a situação no Brasil está muito ruim, muitas das vezes até pior do que realmente parece, mas não. Não mesmo, nesse vídeo você vai conseguir entender a ponto com a teoria do agendamento, né? Teoria do agendamento é a ideia de que os consumidores de notícias tendem a considerar mais importantes os assuntos que são veiculados com maior destaque na cobertura jornalística. Não é claro que isso também não apenas traz ali o que as pessoas pensam sobre o assunto, mas coloca o assunto como assunto do dia e às vezes, outros assuntos muito importantes não são abordados. Então a gente vê matéria hoje. Saíram matérias assim, consumo das famílias e o pleito do ano que vem, juros altos da inflação persistente, o nível de endividamento das famílias elevados e esse panorama do consumo privado, pouco animado. Repara, pelo contrário, saiu também hoje, num artigo de suma importância que vai ser o quadro de referência aqui para a nossa reflexão de hoje do Carlos está diferente, as bombas. Ele escreve para o Poder 360, só para te colocar um pouquinho aqui do background, não é quem ele é, economista. Chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, acena sempre, foi presidente do Conselho de Administração do BNDES e diretor do BNDES de 2017 a 2019 e foi diretor também do Banco Central, entre 1986 e 1988 diretor da Petrobras. Tremendo também em 1990 e 1992, ele escreve no setor de macroeconomia, lá no Poder 360 todas as segundas-feiras e nesta segunda-feira ele trouxe um artigo importantíssimo pelo título. Vocês já entendiam o que ele vai tratar assim indicadores divulgados. Quem aposta contra e está exagerando no pessimismo mesmo está certo. Olha que interessante um artigo aqui, né? Fala que na semana passada foram divulgados ali importantes indicadores que apontam bem favorável da atividade econômica, contrariamente ao que tem sido falado, não é mesmo? Com inflação elevada, não é o comércio e serviços cresceram pelo quarto mês consecutivo em julho com a expectativa esperar um ano, e pesadas para cima em termos de consumo e comércio de Idacena. E ele sabe o que está falando, não é? E é escrito também que o índice de atividade do Banco Central apontou crescimento em todas as bases de comparação. Muito interessante que diz que esses números confirmam a geração líquida de vagas com mais e consistente, na opinião do autor. Não ficam ali dúvidas de que nós estamos num movimento de recuperação da economia, ainda que se tente aplicar os mitos dos discos fiscais. Não é porque eu, pessoal da Faria Lima, só fala questão fiscal, mas não só Luiz Carlos Mendonça de Barros e agora também está do outro lado dessa moeda literais muitos dados interessantes. Por exemplo, o volume de vendas no parecia 1,2% de junho para julho, a quarta alta mensal com a Justiça do Jornal, e o varejo ampliado, incluindo ali ao setor de automóveis e materiais de construção. Cresceu 1,1% segundo o IBGE na própria composição das peças, não é das peças e partes, algo que ocorre no mundo inteiro, e não somente no Brasil. Veja aqui a importância de um bom analista quando ele compara o que está acontecendo no Brasil, quando o que está acontecendo no mundo. Eu falei para vocês que a Inglaterra, por exemplo, a dificuldade de controlar o preço do gás, porque a questão do gás é um problema global. A questão de peças para automóveis chip também é uma questão global, está evoluindo, em relação aos índices anteriores a 2020, ou seja, antes da crise sanitária e neste ano, acumula alta de 6,4% no conceito restrito e 11,6% no conceito ampliado, e ele ainda complementa aqui no segundo semestre deste ano, certamente nós teremos resultados ainda melhores, uma vez que ele argumenta que é um momento sazonal de maior crescimento e aquecimento das vendas. Por quê?
Porque tem as datas mais relevantes, inclusive, o Natal está chegando aí, Dia das Crianças. Daqui a pouco vem o Natal, que é o momento de maior aquecimento. Ali começa a falar de fim de dezembro a questão daqueles com aquela transformação da Black Friday, né? Então o que é que eu disse não é a alta na inflação corrente e a maior disseminação a dia antes da sexta. Consumo tem afetado famílias, mas não tem influenciado o desempenho das vendas, né? Editais e estimativas esse ano, as vendas que pensam 5% a 5% de crescimento no crédito, vem cumprindo também papel de destaque nesse suporte ao consumo e na recomposição da renda. Os consumidores com inadimplência bem comportada. Assim, olha que interessante esse argumento que os especialistas complicadas, assim como o pessoal tem dito, não é? Ele fala que a questão da imunização tem promovido também para a mão de circulação de pessoas, ajudando aí a melhorar o desempenho das vendas globais de vários. A estabilidade de serviço também tem sido beneficiado por essa flexibilização 2010, destacando-se a retomada dos serviços prestados às famílias. Os serviços do turismo também vêm reduzindo as perdas acumuladas desde o início da crise sanitária, e nesse ritmo, apenas o volume de receitas do turismo deve crescer cerca de 20% neste ano. São dados que você não vê, né? Tá todo mundo assim a comparar com outro artigo, não é? Para momentos diferentes, né? Aí você começa a perceber isso, né? Então, no Brasil, todo mundo entende de futebol, não é? E aí você vê ali uma falta que é cometida. Num jogo, um lado vai dizer foi marcada falta e o outro vai dizer que não foi falta. Foi injusto depois, se olhando. Você consegue ver se foi marcada ou não, não é? Então hoje o que nós estamos vendo é que, ao contrário de um jogo de futebol, que todo brasileiro está acostumado a olhar e entender quando o negócio foi bem analisado ou não, no setor macroeconômico, às vezes em que sente inseguro para poder analisar, fale como está todo mundo falando, está ruim. Mas esse todo mundo falando que estavam, isso é que está analisando com um sério. Eu configuro essa questão porque, quando nós olhamos a diferença do que o Luiz Carlos Mendonça de Barros que o Carlos está, não é? Pois diretores do Banco Central têm falado aqui, você abre um pouco esse leque, você entende? Será que esse pessoal não está avaliando assim de forma muito emotiva, né? Os serviços, por exemplo, como um todo, deve ter um volume de receitas reais ampliado, cerca de 6% esse ano, né? Com isso, o Central mostrou o aquecimento da economia de 0,6% em julho, após um junho igualmente positivo. A própria média móvel trimestral ou segue esse mesmo ritmo aí, de uma TV a atividade crescente, não é muito provavelmente um local. O estádio está mostrando, teremos crescimento de aproximadamente 5% do PIB neste ano, com todas as revisões para visões mais pessimistas do mercado assim. As previsões mais pessimistas apontam crescimento dessa do nosso produto interno bruto. Ele vai mostrar que, sem dúvida, a conjuntura é favorável no segundo semestre, né? Já que passou hoje ao momento mais delicado da crise sanitária entre março e abril deste ano, em que se esperava novos aumentos dos investimentos e financiamento das empresas. E aqui há uma expectativa de que o PIB cresça ao redor de 1,8% em 2022, né? Com consequente protagonismo no crescente, diz que esse ano o saldo das operações de crédito total do sistema financeiro deve crescer 11% e acima dos 8% no próximo. Ele fala que a inflação corrente alta é fruto de dois fatores transitórios também, e de aumentos nos juros possui ali baixa eficácia, nem do aumento de agora ter um impacto mais adiante. Por isso, o Banco Central, na opinião dele, acertadamente diz que vai olhar com cautela os dados da alta de preços da economia. Corrigiu, e o seu olhar sobre a inflação do ano esperando uma alta de 7,9 não é um olhar mais realista. Então o que ele tem falado? É isso que o cenário geral é positivo, ao contrário do que está todo mundo falando. São questões em que são transitórias, e são muitos dados positivos que contestam essa visão de que a situação é pouco animadora. Presta atenção para você não ser influenciado. Por isso há uma enorme disputa pela percepção através da realidade. Eu estou mostrando aqui especialistas de um lado dizendo que a situação é pouco animadora, mas também as pessoas de outro lado dizendo que a estação, e você acha